13 minutos e a gente volta a falar de tudo o que está acontecendo na Venezuela, dos dias de chumbo que a população está enfrentando com a ditadura, com o regime de Nicolás Maduro e agora com o episódio do avião que foi apreendido, o avião de Maduro apreendido pelos Estados Unidos. Nós convidamos ao Jornal Gente hoje o professor de Relações Internacionais, o professor Manuel Furriela, que sempre nos atende quando tem esse imbróglio no Mapamundi, né, professor Furriela? Seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. E dessa vez, olha, parece que isso está muito longe de terminar. Toda a revolução nas ruas está sendo reprimida com muita força. E o que mais me incomoda, professor, e eu começo com essa pergunta, é o silêncio do Brasil, né, que é uma democracia, que está com um vizinho acontecendo isso e que quer, ao mesmo tempo, ser uma liderança no sul global. Explica para a gente, professor. Muito bom dia. Bom dia. Bom, primeiro esse episódio do avião, ele escancara a forma como esses governos ditatoriais, esses que sofrem sanções internacionais merecidas, né, no caso da Venezuela, por exemplo, como eles burlam o sistema internacional e usam empresas de fachada de outros países para conseguir aí fazer transações escusas, transações no exterior. Então, nós temos situações como essas na Coreia do Norte, no Irã e também na Venezuela. Mas a gente tem agora aqui uma situação onde o governo brasileiro necessariamente vai ter que se posicionar. Porque, veja só, corretamente, o governo brasileiro se posicionou como um dos únicos países relevantes a tentar mediar a situação da Venezuela em relação a uma redemocratização e a realização, pelo menos, de eleições limpas naquele dia exato, no dia da votação, já que durante todo o processo eleitoral, a gente teve vários episódios onde a gente não consegue concordar com o processo como foi conduzido, mas que pelo menos no dia da eleição o processo fosse legítimo e acabou não sendo a apuração, uma apuração forjada que levou à vitória de Nicolás Maduro. Eu digo forjada porque institutos internacionais respeitados, não é, como o Carter Center, que é um dos mais experts nesse tipo de modalidade de verificação, constatou que, a partir do momento que não houve apresentação de atas pelo colégio eleitoral, pelo Conselho Eleitoral venezuelano, não dava-se para constatar o vitorioso, e como a oposição apresentou 80% das atas comprovando a sua vitória, declarada estava a vitória da oposição. E o governo brasileiro manteve-se numa posição de aguardo da apresentação das atas oficiais, situação essa que não aconteceu até o presente momento. Então, se a gente se coloca nessa posição e as atas não foram apresentadas, não existe outra posição que possa ser tomada pelo governo brasileiro, a não ser a de declarar como ilegítima a eleição, ou que pelo menos que não foi constatada, ou que o governo de Nicolás Maduro não é legítimo porque não foi eleito, reeleito no caso. Então essa posição tem que ser cobrada. E os fatos agravantes que a gente tem acompanhado, uma forte opressão do governo de Nicolás Maduro sobre a população, sobre manifestantes, prendendo oposicionistas, expulsando jornalistas e diplomatas internacionais e por aí vai. Ou seja, uma série de situações irregulares que, juntamente, agora com ápice, com essa prisão decretada, né, do líder oposicionista, que agora o governo brasileiro não tem outra que não uma posição a favor da democracia e criticando o governo de Nicolás Maduro e esse projeto eleitoral totalmente burlesco que ele tentou implementar para se reeleger de uma forma ilegítima. O governo brasileiro não tem outra situação, tem que se posicionar. Professor, o governo brasileiro, na verdade, virou refém do seu próprio erro, né? Ele cometeu um erro estratégico importante em diplomacia, que foi de impor condições à ditadura venezuelana que ele não controlava, né? O presidente Lula, na verdade, ele tem uma posição de solidariedade à ditadura da Venezuela. Sempre foi assim. Ele é amigo fraternal do ditador. Recebeu o ditador aqui em Brasília com tapete vermelho, com todas as homenagens, etc. Ele atuou para que a ditadura fosse aceita
no Mercosul, apesar das cláusulas democráticas que o bloco exige, né? Exige cumprimento. E disso tudo. O presidente, então, impôs, se apresentar as atas eleitorais, a gente, então, concorda. Né? Na verdade, ele não tinha controle sobre isso. Né? Tanto não tinha controle que a ditadura não ia apresentar ata nenhuma porque não as tem. Né? Não dá para fraudar tantas atas. Só para lembrar aos nossos telespectadores, cada urna eletrônica na Venezuela, ao contrário do Brasil, quando encerrada a votação, o presidente lá da mesa, os mesários, eles apertam lá o botão encerrando a votação e a urna emite um papel, imprime um papel com tudo que está ali dentro da urna. O número de votantes, quem votou em quantos votos cada candidato tem, etc. e tal. Os espaços de assinatura, todos assinam, os integrantes da mesa e também os fiscais dos partidos, e do lado tem, no mesmo papel, um QR Code que resume todas essas informações. O que a oposição fez foi fotografar cada uma dessas atas em toda a Venezuela. Foram centenas de milhares, né? E foi isso que permitiu à oposição comprovar que tinha, de fato, vencido a eleição. Mas eu queria que o senhor comentasse sobre esse erro, né, do governo brasileiro, que agora está numa encalacrada. Quer dizer, o presidente está em cima do muro porque para ele parece ser muito mais importante a solidariedade ideológica, né, porque a esquerda é muito ciosa desse tipo de rabo preso, né? E em princípios democráticos. Assim, o presidente já disse que no Brasil esse negócio de democracia relativa e etc. e tal. Mas a questão é o erro estratégico do presidente. Eu queria que o senhor falasse sobre isso rapidamente e também falasse sobre como os Estados Unidos pôde fazer isso, né? Como foram criadas condições para que ele pudesse apreender o avião do Maduro em território dominicano e levá-lo para os Estados Unidos. O que é que permitiu que os Estados Unidos fizessem isso? Se eu pudesse dar também essa explicação, seria legal para os nossos ouvintes e telespectadores entenderem bem esse processo. Bom, primeiro, o governo brasileiro, ao ter assumido essa posição, ao não ter sido crítico desde o primeiro momento, né, causou uma situação que o torna agora refém dessa posição que eu disse. Então, ele criou uma lógica, né, a partir da qual somente com a comprovação das atas é que seria feito o reconhecimento. As atas não foram e não vão ser apresentadas, você colocou bem, até porque, como a oposição tem grande parte delas replicada, né, então guardada em arquivos, então você burlar aquela quantidade enorme de atas que estão em poder do Conselho Eleitoral, e o Conselho Eleitoral, por incrível que pareça, é controlado pelo Executivo, né? Não é como tem que ser um poder independente, ou seja, é controlado por um dos candidatos, que é o atual presidente, né? Então você tem aí uma situação onde é impossível você fazer qualquer tipo, né, de adulteração, porque você depois tem uma contraprova, né, junto com a oposição. Então não dá para fazer isso. Provavelmente até pensaram de alguma forma em fazê-lo, já que pediram muito tempo e viram com certeza que não havia essa possibilidade e partiram agora para mandá-la para a Suprema Corte, que também é dominada por Nicolás Maduro, para que a Suprema Corte referendasse. Então é esse o cenário que a gente tem. Mas apesar de erros que o governo brasileiro tem tido e não são de hoje em relação à Venezuela, né, ao reconhecer já em outras gestões do presidente Lula e da presidente Dilma a gestão de Nicolás Maduro, até porque também não é de hoje que ele é um autocrata, um ditador, só foi piorando, agora pelo menos que posicione-se na lógica que criou, mesmo com os equívocos todos. Então não dá para reconhecer essa eleição e dessa forma tem que se declarar. E tem que, no mínimo, condenar essa decretação de prisão do líder da oposição. Isso é completamente inconcebível. Então, mesmo com as críticas que a gente possa fazer, que pelo menos essas posições elas venham. E aqui lembrando que Nicolás Maduro é um líder tão desgastado que até mesmo outros líderes importantes da esquerda, como Boric do Chile, que inclusive é o líder de extrema esquerda, até mais do que propriamente o governo brasileiro, não reconhece aquele governo. Então o desgaste é geral. Então, acho que agora é o momento do governo brasileiro mostrar aí que dentro dessa lógica, pelo menos é a favor daquilo que se propôs
e não fazer o reconhecimento. Agora, essa apreensão feita pelo governo norte-americano em território estrangeiro, ela segue legislação americana que toda vez que os Estados Unidos decretam qualquer tipo de medida em relação a estados estrangeiros, tem isso em relação a Cuba, como a gente sabe já há 60 anos, né, por conta de questões aí que envolvem a relação Estados Unidos ou Cuba, ou qualquer outro bloqueio ou embargo internacional, isso obriga empresas americanas envolvidas a obedecer essa lógica ou que tenham relação diretamente com empresas estrangeiras, empresas americanas que tenham essa relação direta ou indireta. Então, por conta disso, eles são obrigados a não fazer negócios com a Venezuela, negócios que sejam proibidos, e mesmo quem faz negócios com empresas estrangeiras no Brasil, vem nos contratos essa previsão de que você não pode negociar. Eu mesmo na advocacia já vi vários contratos atendendo empresas americanas, tem lá uma listinha, está lá Irã, Venezuela, Coreia do Norte, o que pode ou não se pode fazer. Dentro dessa lógica, as empresas elas são obrigadas a atender e os estados, como é no caso aí que estava em estado estrangeiro, os estados também são obrigados a atender essa lógica, já que está sob embargos, tem que entregar o avião. Mas o que é mais curioso, como eu mencionei, é como eles fazem negócios escusos. Essa é a curiosidade em relação à Venezuela e a outros líderes ditatoriais mundo afora. Professor Manuel Furriela, especialista em relações internacionais, conversou conosco sobre a situação da Venezuela ao vivo no Jornal da Bandeirantes. Gente, obrigado, professor. Até uma próxima. Boa semana. Obrigada.